Depois eu utilizei uma guitarra solo. Vamos dar uma olhada como ela soa. Olha o que eu usei nessa guitarra. Ela limpa já veio praticamente pronta. Aí eu abri um equalizador, onde nesse equalizador eu tirei aqueles mesmas regiões graves, eu não quero grave nesse solo, e tirei uma região de 660 Hz. Vamos dar uma olhada com e sem. Tirei corpo de guitarra, né, nesses 660 para deixar ela mais magrinha. Eu achei que o estilo dos anos 70 pedia esse tipo de coisa. Depois eu coloquei um compressor muito legal que eu uso em várias coisas, chamado Smack. O Smack ele dá uma ligazinha valvulada, principalmente se você aumentar um pouco o ataque, né? Se você não deixar um ataque no zero, para ele ser um compressor muito atuante, se você coloca um ataque maior, ele deixa passar o primeiro transiente, depois ele puxa para trás. Isso dá uma valvuladazinha no som. Antes e depois, com e sem, vamos dar uma olhada. Dá uma timbrada bem legal. Daí eu usei o mesmo reverb de room de sala. E, por fim, um reverb hall. Nota como ele soa, como ele reverbera. E aí no final a música ficou assim. Beleza, o segundo exemplo, eu coloquei a guitarra, já gravei a guitarra com um pouco mais de overdrive. Então, como vocês já escutaram, eu tenho aqui uma primeira guitarra base. Então eu trouxe aqui para esse exemplo duas guitarras base, uma guitarra solo e um baixo. Nessa primeira guitarra base, não tem muito o que falar. Vou dar um bypass para vocês entenderem como ela veio. Já veio com esse overdrivezinho, que é o overdrive do amp. O primeiro equalizador simplesmente removeu coisas que eu não quero, já que eu vou ter baixo, então não preciso de guitarra abaixo de 160 Hz. O segundo é o mesmo compressor CLA 3A, que dá aquela turbinadazinha no som. O terceiro é um equalizador que basicamente tira um pouco de corpo da guitarra em 600 Hz. E o reverb de sala. Nessa segunda base, o que temos aqui? Esse equalizador eu só usei no começo do vídeo, né? Eu vou até tirar ele para mostrar as frequências. Esse segundo equalizador é um equalizador muito parecido em relação ao da primeira base, só que nessa aqui eu resolvi tirar ainda mais corpo. Agora em 170 Hz eu tirei um pouquinho mais, aqui em 170, aqui está em 166. Ou seja, aqui no 166 ele começava a cair. E nesse aqui, eu além de começar a cair em 170, eu tirei 7 dB. Eu quis ela mais magra ainda. Tá? E tirei um pouquinho aqui em 2.8, naquela parte mais do nariz. O mesmo compressor CLA 3A. Agora, essa aqui teve um macetinho.
Eu usei um plugin da Waves, né, o GTR, que uma caixinha que você tem vários tipos de pedais, você clica aqui, pode ver vários e vários tipos de pedais, como phaser, reverb, fuzz, o que você quiser. Eu usei o Overdrive. E por que que eu usei isso? Para dar um destaque nesse momento. Note que ele vai usar, ele está ativo e depois que acaba esse riffzinho, ele se desliga. Viu que ele desligou. Então, basicamente o que eu faço com esses pedais de overdrive, de simulador de guitarra, é usar para dar uma turbinadazinha no som. Então a gente vê, vou botar com e sem. Eu adicionei quase nada de overdrive. Na verdade tem zero de overdrive aqui. Basicamente só ele está ligado para dar esse overdrive. E o tone eu tirei um pouco de agudo. Ele veio com um tone onde para a esquerda deixa o som mais grave e para a direita deixa um som mais agudo. Vamos testar. Massa. Vamos falar um pouquinho agora desse efeito de solo, ok? Vamos mostrar como ele veio, né, ao mundo. Basicamente eu gravei ele com a distorção do meu amplificador. Coloquei um equalizador, onde eu tenho tirado aquelas frequências de sempre, né? Região mais grave. Tirei aquela parte 2.480, vamos ver com e sem. É o nariz, né? Aquele narizinho chato. Coloquei o mesmo CLA 3A de sempre, com e sem. Ah, como esse compressor é bom. Eu adoro ele. Tava incomodado ainda mais com esse nariz da guitarra. Então, aqui em 2.600 tirei um pouquinho em 4.200 também. Vamos ver com e sem. Ele tem um clequezinho que pode atrapalhar. Deixei um pouquinho abafada a guitarra. Tava demais. Não sozinha, mas com a música, com violões, com outras guitarras, eu tive que tomar essa ação. E depois, para terminar, pela primeira vez nessa sessão, eu usei um compressor que comprime, parece redundância, mas o compressor CLA3A que eu usei até agora é um compressor que timbra, né? Esse aqui, ele realmente tem como função segurar o som depois de um threshold, né? Se você não viu aula de compressores, deve estar passando o link aí agora, ou procura no meu canal. E ele segura o som, mas ele não modifica o timbre. Então é isso que eu preciso no momento. Eu acho que essa paletada e esse agudo devia estar incomodando junto com todo mundo. Então eu coloquei ele, pode notar que eu vou dar o bypass e o timbre vai ser o mesmo. O timbre é o mesmo, só o sinal que quando passa aqui recebe uma comprimida. Usei os reverbs de sala e de room e um delayzinho com um pequeno macete nesse delay. Eu coloquei 250 milissegundos no lado da esquerda e 500 milissegundos no lado da direita. Ele dá esse efeito de estéreo, né? Junto com um equalizador do delay para eu só escutar delay nas regiões médias da guitarra. Não quero que o agudo da guitarra fique se repetindo, nem essa parte mais grave. Então é só uma coisa mais anasalada, o delay. Eu escolhi dessa forma. E aqui está o sinal do baixo dessa música. E por que que eu resolvi nesse segundo exemplo deixar o baixo aqui também? Porque a gente tem que ter muito cuidado. O baixo e a guitarra são instrumentos que têm regiões muito próximas, que falam a língua. E se a gente não cuidar da equalização desses instrumentos, pode emboloar. Então vamos dar uma olhada no que é que eu fiz aqui nesse baixo. Primeiro eu usei um RBass, que é um plugin que ele adiciona graves em uma frequência que você ajusta para cada vez que o instrumento toca. Então nesse caso aqui, toda vez que o baixo se mostra mais expressivo, ele adicionou uma frequência grave de 65 Hz. Se você escutou no fone de ouvido, provavelmente você não conseguiu escutar. Você tem que escutar com subwoofer para fazer efeito. Depois eu usei um equalizador nesse baixo, onde eu tirei a partir de 50 Hz, que realmente é um grave que eu não preciso nesse tipo de música dos anos 70.
tirei 105 Hz, tirei bastante, 5 dB. Não é tanto porque a guitarra fala nessa região, mas mais porque esse baixo específico ele tem esse excesso em 105 Hz. Eu fiz o mesmo treinamento que eu fiz no timbre da guitarra do começo do vídeo, eu fiz no baixo também e achei essa frequência. E em 140 sim, eu tirei 3 dB em 140 porque nessa região vi que as guitarras e os baixos estavam começando a se confundir. Então, o que a gente tem que fazer realmente é perceber onde tem região do baixo que está falando e onde tem região da guitarra está falando e com o equalizador tirar de forma que a gente consiga escutar todo mundo. Então vamos dar uma escutada em todas as cordas, né? E a gente tem que saber discernir perfeitamente a nota do baixo e a nota da guitarra. Então, com os cuidados de uma guitarra e o baixo, para eles não soarem frequências parecidas, essa música ficou, esse trechinho ficou dessa forma. Lembrando que mixar guitarra e baixo é sempre uma questão de decisões. Se você tá mixando uma banda de heavy metal onde tem guitarras poderosíssimas, você não vai poder usar esse equalizador que eu usei tirando tanto grave, né? Você vai ter que realmente fazer uma decisão em relação ao baixo que vai soar nessa frequência ou a guitarra que vai soar. E você vai ter que usar o seu equalizador ou no baixo ou na guitarra, porque os dois soando juntos, provavelmente a gente vai ter som de um mascarando o outro. Já se sua banda é uma coisa mais funkeada, mais dançante, onde o baixo comanda o groove com poder, aí você pode deixar a guitarra basicamente como eu deixei aqui, um pouco mais magrinha. Para terminar, eu quero mostrar algumas possibilidades que eu não usei nesse vídeo, mas que é bem interessante quando a gente mixa a guitarra. São plugins que podem fazer toda a diferença, principalmente para você que grava direto em linha, que não é meu caso, já disse, eu gosto de gravar em amplificadores, né? Vou usar essa guitarra 2 aqui. Então, eu recomendo esse GTR Stomp da Waves. Como eu falei, ele tem vários efeitos aqui que você pode colocar. Esse aqui é o Stomp 2, mas você pode colocar muitos em sequência, até 6 em sequência. Então, se você colocar aqui o Stomp 6, dá um change aqui. Você pode colocar vários efeitos e colocar na ordem que você quiser. Você pode começar com, sei lá, um compressor. E aqui você pode colocar um phaser muito louco. Enfim, o céu é o limite, né? Eu acho muito digital quando você mexe, principalmente com overdrive. Eu não gosto, mas para muitos e muitos estilos de música e de guitarra e de guitarrista fica muito interessante. Tem o clássico dos processadores de guitarra, né? Como eu não uso tanto, né? Provavelmente tem mais novidades aí no mercado, mas assim, sempre fui bastante feliz com esses que eu uso. O Guitar Rig é um dos mais conhecidos, então você pode tanto mexer aqui nos componentes, né? Quantidade de amplificadores, distorções, modulações, equalizadores, é muita coisa que você pode mexer para você que gosta de tratar o efeito que vem da linha, né? Eu, como já digo, como o efeito já vem praticamente pronto para mim, eu uso mais os compressores do Pro Tools e da Waves que já me resolvem. Mas aqui tem uma infinidade de coisas, eu posso e tem de estilos também. Eu acho legal isso. Você bota, por exemplo, amplificadores de guitarra, styles, classic rock, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Então ele tem alguns estilos, sei lá, Carlos na Europa. Ele tem vários simuladores, né, para todos os tipos de estilos, inclusive amplificadores de baixo também, que deixam o som do seu baixo mais turbinado. Então o Guitar Rig é uma opção muito poderosa. A gente tem CLA Guitars. Às vezes eu uso quando eu quero uma coisa mais com mais preenchimento, com mais espacialidade. E aqui a gente controla a quantidade de grave, de agudo, de reverb, de delay, de pitch. Ele deixa a coisa um pouquinho mais espacial. Vamos dar uma olhada.
Dá uma timbrada bem interessante também. Então, essa linha da Waves, você pode mexer tanto do CLA, né, Chris Lord, para guitarra. O Kramer também tem, a linha Kramer também tem coisa para guitarra aqui, que pode deixar a coisa mais interessante. Tem compressores, flangers, reverbs. E o tipo de plugin que eu gosto de mexer também, apesar de ser bobinho, é muito efetivo, que é a linha One Knob. Eu uso bastante em guitarra também. São plugins que só tem um knob e pode deixar o seu instrumento, voz, o que você quiser, com mais brilho, com mais drive, com mais filtro, mais alto, mais gordo, mais molhado. Então esse One Knob Brighter eu uso praticamente em tudo que eu preciso mais de brilho com apenas um knob. Então olha o que ele pode fazer nessa guitarra. Gosto demais da linha do One Knob. Eu quero botar um pouquinho mais de overdrive. Então, One Knob Driver. Apenas um knob. O importante é a gente entender o espectro que a guitarra está falando, a gente produzir bem a música que a gente está fazendo e, enfim, tentar fazer com que o som venha mais pronto possível. Se você tem um amplificador, se você pode gravar desse estilo. Se não, pesquisa, pesquisa, pesquisa em plugins, plugins desses que eu mostrei. Se você conhece plugins dessa nova geração de guitarra que são sensacionais, de convolução e esses plugins mais modernos, deixa listado também. Eu baixo eles, eu posso testar e fazer vídeos fazendo reviews desses plugins para vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.